Salmo de número 23, vamos ler a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Feche os seus olhos, coloque as mãos, ou uma de suas mãos no seu coração. Diga: Senhor Deus, diga forte, irmão. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Eu creio na tua palavra. Eu creio naquilo que a tua palavra diz. A minha mente e o meu coração estão preparados para receber tudo aquilo que o Senhor tem para me falar. Amém. Assente no seu lugar, Deus te abençoe. Dá aqui uma orientação daquilo que eu já venho falando. Como a gente tem pessoas novas entre nós, a tradução que nós usamos aqui na igreja é a Nova Almeida Atualizada, NAA. Você tem a Almeida Atualizada e você tem a Nova Almeida Atualizada. É uma atualização da linguagem da Almeida Atualizada. Então, para você acompanhar a leitura aí sem ter palavras diferentes, quando você for trocar a sua Bíblia, não precisa trocar a sua Bíblia por causa disso, você opte não pela capa da Bíblia. Tem gente que vai comprar a Bíblia, compra pela capa, né? Olha lá, a mulher gosta de capa floridinha, rosinha, aquele negócio todo, né? Uma Bíblia dessa aqui, por exemplo, uma Bíblia simples, não é a Bíblia de estudo, uma Bíblia simples, você vai comprar na internet aí 35, 40 reais, é muito barato, né? Aí você compra a letra Universo, né? Tem a letra grande, letra gigante, letra jumbo. Agora já tem a letra Universo. Já sai quase uma palavra em cada página. Tá nessa fase já, filha? Misericórdia. Por isso que a Bíblia manda lembrar do Criador nos dias da mocidade. Esse salmo é um dos textos bíblicos mais conhecidos e preferidos do povo de Deus. É uma pérola entre os cânticos nobres das Sagradas Escrituras. O Salmo 23 é um salmo fantástico e que você com certeza talvez saiba de cor. Lendo esse salmo aqui, uma fala do Spurgeon, que o Diogo aprendeu a gostar. O Spurgeon disse o seguinte: olha, lendo esse salmo você consegue imaginar Davi sentado embaixo de uma árvore frondosa, com uma sombra grande, pastoreando o seu rebanho, talvez as suas ovelhas em volta, e Davi cantando esse cântico incomparável e com o coração cheio de alegria. A composição do Salmo 23 expressa a certeza da presença divina em meio às adversidades. Ao falar aqui do cuidado do bom pastor, naquele tempo, Israel via Deus como esse pastor que cuida, como essa pessoa que cuida das ovelhas e que merece toda a nossa confiança. Este salmo aqui, eu não sei se você sabe disso, mas os salmos, eles têm as suas subdivisões em categorias. Esse salmo aqui, por exemplo, é um salmo de fé
ou de confiança, que faz parte de um grupo de salmos que encaixa-se nessa categoria de salmos de confiança, mas ao mesmo tempo também é um salmo real. Se você pegar lá no finalzinho do livro, você vai ver lá os cânticos dos degraus. Já viu na sua Bíblia que tem? Então, eram os cânticos cantados rumo ao templo em Jerusalém. Então os salmos, eles têm essa subdivisão, essas categorias. A figura de linguagem era natural para Davi, o rei que um dia havia sido pastor, o rei que em um tempo anterior, na sua fase de adolescência, uma parte da juventude, havia sido um pastor de ovelhas. Se você não sabe, na cultura judaica, o pastor de ovelhas é uma das profissões menos valorizadas, mais menosprezadas. Lembra de quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um rei para Israel? E ele disse assim: não está faltando ninguém aqui? E aí Jessé disse: olha, está faltando o menor. Nem o nome do menino ele disse. Ele está lá no campo pastoreando ovelhas. Ou seja, o que ele fazia era um serviço ruim, de menosprezo, um serviço pequeno. O Salmo 23 foi composto por quem foi pastor durante a sua juventude, embora não se saiba ao certo quando foi que Davi o tenha escrito. Para aqueles que deduzem que Davi já tivesse em avançada idade, Davi teria escrito esse salmo durante a rebelião do seu filho Absalão para tomar o trono. Também não é descartada a possibilidade de Davi ter escrito esse salmo quando Saul o perseguia com aquela fúria maligna toda. Esse salmo é um salmo fantástico. Trata-se de um cântico de alguém que precisava de conforto e segurança. Moody disse: esse salmo não tem comparação quando tomado como canção de fé. É impossível avaliar os seus efeitos sobre o homem através dos séculos. Dor, tristeza, dúvida têm sido afastadas do meio do povo de Deus através dessa poderosa palavra de afirmação de fé. Olha uma outra fala aqui de Matthew Henry: Deus conduz o seu povo não para as águas paradas que corrompem e ajuntam imundície, não para o mar conturbado e nem para as inundações velozes e ondulantes, mas para as águas tranquilas, para riachos que fluem da fonte da água da vida. Olha que coisa fantástica. O pastor que é apresentado aqui, pastor que sustenta. Tem uma outra tradução que diz: porque o Senhor é o meu pastor. É a tradução, é a Bíblia de Jerusalém, que é uma versão católica. Essa tradução é fantástica. Ela diz assim: olha, porque o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Esse é o pastor. É porque Ele é o pastor que nada te falta. Ao descrever o Senhor como um pastor, Davi tinha em mente o relacionamento de Israel com Deus como um todo. Aquele que é o pastor de Israel, que cuida, é o pastor da igreja também em geral. É o pastor também de cada crente no seu particular. Esse é o pastor que cuida, o pastor que sustenta. A linguagem é de alguém que demonstra cuidado e vigilância contínua. Alguém que não deixa faltar nada, é alguém que sempre está em alerta. Esse é o pastor que cuida das ovelhas, das suas necessidades e afugenta aquilo que gera perigo. Esse pastor que cuida, ele não apenas é o provedor, ele não apenas dá sustento, mas ele também traz livramento. É o pastor que protege, é o pastor que afugenta os lobos. Assim Davi demonstrou que Deus não tinha menos cuidado para com ele do que um pastor tem com o rebanho colocado sob sua responsabilidade. A paz
sob o cuidado de Deus, a segurança sob o cuidado e o pastoreio de Deus. Você está sob o pastoreio de Deus, então fique tranquilo, meu filho. A segurança, a tranquilidade, diferente do mercenário, como disse Jesus em João 10, 12 e 13, que o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, que vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O que é isso? Mercenário ganhou para nós um significado pejorativo, mas o mercenário é exatamente isso que Jesus falou aqui. É alguém que é dono do rebanho, e ele não dava conta de pastorear sozinho, então ele contratou funcionários. Esses funcionários, eles não são pastores, eles são funcionários contratados para fazer aquele trabalho e não tem amor do pastor para com a ovelha. E aí Jesus disse o seguinte: olha, esse que é contratado esporadicamente, ele não é pastor. Quando o lobo vem, ele fica com medo e foge, deixa as ovelhas à mercê. Mas o pastor não, o pastor encara o lobo de frente. Ele fazendo aqui essa leitura daquilo que era a proposta do seu ministério. Olha, eu não fujo quando o lobo tenta atacar as minhas ovelhas. Eu não corro quando o lobo coloca as minhas ovelhas em perigo. Ele não faz isso porque ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. E Davi disse: olha, o cuidado desse bom pastor me faz não ter falta de nada. Esse "i" que as pessoas acrescentam lá no texto, não tem ele não. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse "i" aí é um acréscimo, não tem esse "i" no texto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Há um significado maior que a própria expressão em si. Nada me faltar significa que serei suprido com tudo que precisar. Mas se eu não tiver tudo o que quero, eu devo entender que essas coisas não me são apropriadas. Deixa eu te falar um negócio aqui. Se Deus tivesse respondido toda a oração que você fez, o que seria de você agora? Se tudo aquilo que você em um determinado momento orou, falando com Deus, me dá, se Deus tivesse te dado. Esse pastor que não deixa faltar nada, eu preciso entender exatamente isso. Ele provê para mim aquilo que eu preciso e também não me dá aquilo que não é apropriado para mim. Se Deus não entregou, então não é apropriado. Ou pode ser o caso de você estar imaturo para receber. Pode ser que você ainda não está preparado para isso, né? A gente costuma ser um pouquinho apressado nas coisas, não é? A gente quer um negócio assim muito em cima, né? Me dá, e pega cada umas birras com Deus que só Deus mesmo para aguentar, né? E aí Deus vai tolerando, vai te preparando, vai te amadurecendo lá na frente para você viver. E o interessante é que quando nós amadurecemos e vivemos aquilo que Deus nos deu agora nesse tempo, que se tivesse nos dado lá atrás, a gente acaba reconhecendo assim: se Deus tivesse me dado isso lá atrás, teria dado ruim, né? Teria sido ruim. Ainda bem que Ele deu agora. Pois é, então você podia pelo menos pedir perdão, né? Por ter esperneado tanto e reclamado tanto, porque Ele te deu na hora certinha, né? A gente costuma fazer esse tipo de coisa. Então, de nada tenho falta. Deus é descrito não somente como aquele que atende às necessidades das suas ovelhas, mas também como um amigo que sempre está presente. A capacidade que esse pastor tem de suprir e prover nunca deve ser alvo de dúvida. Olha aqui que frase interessante: os bodes passam fome, mas as ovelhas do bom pastor diz: de nada tenho falta. Aleluia, 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 aleluia. Esse é o pastor. Ele me dá repouso em águas tranquilas. Leva-me para repousar em
pastos verdejantes, leva-me para junto de águas tranquilas, águas de descanso. A alma de Davi desejava os mansos ribeiros de águas, águas tranquilas que descem os riachos e produzem pastagens ao longo do percurso, os dois elementos essenciais para uma vida saudável de uma ovelha: pasto verde e águas tranquilas. A ovelha tem uma característica muito interessante, a ovelha animal que eu estou falando mesmo. Ela não consegue beber água com a corrente de água muito rápida. Tem que ser água tranquila. Se não for parada como um poço, mas pelo menos a água tem que estar descendo tranquila, água mansa, tranquila. É isso que Davi diz. Quando a gente vê águas agitadas, a gente fica meio apavorado, não fica? Pois é. As ovelhas também são assim. Então Davi disse: olha, me leva às águas tranquilas. Esse pastor provê alimento suficiente e descanso. Ele não aponta o dedo e diz: vai, nem arrasta a sua ovelha. O pastor procura riachos tranquilos para o seu rebanho, pois as ovelhas não bebem água de correntes fortes. O meu pastor me leva para junto de águas tranquilas. Jesus disse aos discípulos em Mateus 11:28: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Irmãos, esse texto aqui a gente costuma usar ele numa palavra para evangelismo. Mas Jesus não estava falando isso para um descrente, não. Jesus estava falando isso para os discípulos. Não tem fase da nossa vida que a gente está cansado. Não tem fases da nossa vida que a gente está aflito. Então Jesus disse isso para os discípulos: olha, venham, eu sou o descanso de vocês. Vocês estão cansados, sobrecarregados, venham, descansem em mim. O Senhor está falando com gente aqui nessa noite exatamente essa palavra: descanse em mim, descanse em mim. Não desespere. Você está sobrecarregado, as lutas estão te sobrecarregando, a sua cabeça está a 1000 por hora. Você deita na cama para dormir, não consegue dormir, a mente continua trabalhando a noite inteira. Você amanhece o dia, parece que você nem dormiu porque o corpo não descansou. O Senhor está dizendo para você: olha, eu sou o seu descanso. Acalme o seu coração, eu sou o seu descanso. Águas tranquilas. A proposta de Jesus era que eles se deixassem ser conduzidos por Ele e que descansassem nele. O grande problema é que a gente quer descansar do nosso modo, a gente quer buscar uma solução rápida do nosso jeito, mas o Senhor está dizendo: olha, descansa em mim, eu dou um jeito para você. Tenha paz no coração, meu filho, sossega a sua alma. Esse é o bom pastor. Jesus está convidando os discípulos: vinde. Esse é o bom pastor que prepara um pasto verdejante e águas tranquilas de descanso. Esse também é o pastor que protege. Faz parte do ofício do pastor gerar proteção para o seu rebanho. Não apenas Davi sabia perfeitamente o que era ser guardado por Deus, mas Israel também tinha ciência desse cuidado. O povo de Deus tinha ciência desse cuidado. Você também tem ciência do cuidado de Deus? Mesmo que esses dias você tenha reclamado um pouquinho da vida, mas você tem ciência de que Deus tem cuidado de você? Você está ciente de que a mão do Senhor tem sustentado você, tem guardado você, tem conduzido você? Pois é, esse é o pastor que protege, é o pastor que cuida. O Senhor sempre prometeu cuidar dos seus filhos, e Ele prometeu, Ele demonstrou essa capacidade no deserto e na terra prometida. As suas ovelhas, esse bom pastor garante algumas coisas: conduzir pelo caminho. Quando permitimos-nos ser guiados por Deus, o nosso pastor, alcançamos refrigério. Esse refrigério não é um simples alívio. Alívio quer dizer que o problema continua, você só recebeu alívio.
Você tomou o remédio para dor de cabeça, ficou aquele momento sem dor de cabeça, daqui a pouquinho você teve que tomar de novo o remédio. Mas refrigério aqui indica restauração, renovação espiritual. Com sua voz mansa e gentil, o bom pastor guia suas ovelhas pelas veredas da justiça, que diz o texto. Para as ovelhas em si, essas palavras significam apenas caminhos certos. Mas, para nós, seres humanos, tem um conteúdo mais exigente. Um conteúdo moral e um conteúdo espiritual correto. Guia-me pelas veredas da justiça. Para a ovelha animal, o sentido aqui do cuidado do pastor é conduzir essas ovelhas por um caminho que elas conseguem caminhar sem sofrer danos. Para nós, ovelhas do bom pastor, que é Deus, esse caminho reto, essa vereda da justiça, tem a ver com um caminho espiritual e um caminho moral correto. É isso que Davi está dizendo: olha, eu quero andar espiritualmente e moralmente no caminho certo, nesse caminho correto. O bom pastor sabe quais são as veredas certas e por que elas devem ser o trajeto das suas ovelhas. A melhor jornada nem sempre é o caminho mais fácil, nem sempre é o caminho mais curto. A melhor jornada pode ser o caminho mais longo, né? Quem dirige e viaja sempre sabe. De vez em quando a gente costuma pegar uns atalhos nessas beiras de pista e de cidade que tem uma saída, uma pista da lateral, e costuma dar muito ruim. Você tem na pista direta 2 quebra-mola, você passa na lombada, né? Antes que eu seja chamado a atenção aí, né, Diogo? Se quiser, joga na pista da lateral, tem 10. Ficou para trás, deu ruim. O caminho de Deus, o caminho da reta justiça, nem sempre é o caminho mais curto, nem sempre é o caminho mais fácil. Às vezes é o caminho mais longo, mas é o caminho que nos conduz à bênção, à vitória de Deus. O Senhor, Ele não quer que nenhuma das suas ovelhas se percam. É por isso que Ele precisa nos guiar. E precisamos também fazer a nossa parte de nos permitir ser guiados por esse caminho da reta justiça. Porque o caminho que Deus tem para nós é o caminho correto. Mas agora tem um problema. Costuma aparecer umas ovelhas meio rebeldes, que não querem esse caminho reto. E aí no final da história dá ruim. Esse pastor sabe quais são os caminhos. E ele não quer que as suas ovelhas se percam. Ele quer que as suas ovelhas sigam a sua voz. Aquele que escolhe o seu próprio caminho expõe-se aos riscos dos penhascos e aos lobos devoradores. Cuidado, meu filho, quando você sai do pastoreio de Deus, quando você sai de debaixo da proteção de Deus, você acaba exposto aos lobos devoradores, aqueles que querem de fato te consumir, aqueles que querem de fato te tirar da presença desse pastor. Agora tem um negócio interessante. O salmista Davi disse: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Diga comigo, vale da sombra da morte. Mas peraí, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então quer dizer que você não está livre, e eu também não estou livre de enfrentar situações perigosas. O grande segredo aqui é a proteção. O vale da sombra da morte, todos nós estamos sujeitos a atravessá-lo. O grande segredo é a companhia. Na companhia de quem? Davi disse no Salmo que na presença, na companhia, no cuidado, não temo mal algum, porque esse que é o bom pastor, esse que cuida, ele me protege, ele está sempre comigo. A morte lança sobre nós uma sombra assustadora, porque somos completamente impotentes diante dela. A morte é a rainha dos terrores. Contudo,
a morte não pode separar-nos do amor de Deus. Paulo disse lá em Romanos: quem nos separará do grande amor de Cristo? E uma das coisas que ele diz que não pode separar-nos do amor de Cristo é a morte. A morte não nos é uma ameaça, porque nós estamos firmados na presença desse bom pastor que cuida de nós. Os verdadeiros crentes, ainda que habitem seguros sob a proteção de Deus, em algum momento estarão sujeitos aos perigos, expostos aos perigos, são passíveis de todo gênero de adversidade, inclusive a morte. No entanto, a morte, ela pode matar apenas o corpo, mas não mata a nossa alma. O salmista disse: ainda que eu ande pelo vale, o Senhor, que é o meu bom pastor, me protege. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor guia o seu povo e livra-o do mal. Ele o faz caminhar em segurança e não deixa cair no precipício da morte eterna. Esse aqui que é o grande segredo. O bom pastor não apenas guia o seu povo, mas ele escolta as suas ovelhas ao longo do vale. A sua presença produz segurança e confiança para as suas ovelhas. Ele não faz isso simplesmente por amor às ovelhas, mas o salmista disse aqui: olha, por amor ao teu nome. O Senhor me guarda, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então preste atenção nisso. Nós servimos a um Deus que cuida de nós, e Ele é responsável não apenas por nós, por causa do amor que Ele tem por nós, mas porque Ele tem um nome a zelar. Ele faz isso porque ninguém vai poder virar para Ele e jogar na sua face o seu descuido. Ele cuida de nós porque Ele tem um nome a zelar. Ele disse para Jeremias: olha, eu zelo, eu cuido da minha palavra para fazê-la cumprir. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ele nos protege porque a sua reputação deve ficar livre de quaisquer acusações de abandonar as suas ovelhas à mercê da própria morte. Ele cuida das suas ovelhas. A sua presença produz segurança. A sua presença produz confiança. Um dado estatístico aqui: pessoas que frequentam igrejas, elas sofrem menos depressão, elas sofrem menos de ansiedade, porque na presença de Deus, irmãos, a nossa confiança, ela é renovada. Quantos aqui são testemunhas disso? Esse pastor afasta os temores. É preciso entender que Deus só é pastor daqueles que admitem as suas fragilidades e sentem-se dependentes da sua proteção. Se alguém diz: olha, eu não preciso de Deus, ou eu não confio em Deus, é um direito que essa pessoa tem. É aquilo que nós cremos, chamado de livre-arbítrio, a livre opção de escolha que nós temos. A pessoa é livre para dizer sim ou para dizer não. Todavia, aqueles que entendem a sua fragilidade, aqueles que entendem que não têm forças o suficiente, o Senhor é capaz de proteger essa ovelha como um bom pastor, afastando delas todo o temor. O seu cuidado é para quem voluntariamente habita no seu redil e se deixa ser governado por Ele. Ele cuida das suas ovelhas não só nos momentos bons, nos momentos que tudo vai bem, ou nas necessidades da vida, como também nos momentos de temores, nos momentos de perigo. A vara e o cajado, olha o que ele diz aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado
a tua vara e o teu cajado me protegem. Duas coisas aqui que ele fala, dois utensílios aqui, cajado e vara. O que vocês acham para que serve isso aqui? O cajado tem uma extremidade dele curva. Isso geralmente é usado para tirar a ovelha de algum precipício que ela tenha caído. É usado para levantar a ovelha. Coloca aquilo por debaixo da ovelha. Agora tem a vara também. O que você acha que serve a vara? Tem umas ovelhas teimosas às vezes, né? Não chega a ser bode, mas são teimosas. E aí a vara, vem aqui, ovelhinha, né? E uma vara que Deus costuma usar muito, é isso que o salmista disse aqui, olha, o vale da sombra da morte. Os vales escuros, as adversidades às vezes são essa vara que o pastor utiliza para colocar a sua ovelha no caminho certo. Quando ela vê essa escuridão, essa sombra ameaçadora, ela corre para a presença desse bom pastor. Ao longo da vida, nós temos provações e muitas vezes duras provações. No entanto, nenhuma delas apanhará o bom pastor desapercebido ou despreparado. Você pode confiar nele e ter paz. Confie nele e tenha paz. Agora tem um negócio interessante. Olha aqui que coisa. Davi inseriu aqui, nos últimos 2 versos, uma coisa diferente. Versículos 1, 2, 3 e 4. A linguagem aqui é linguagem de pastor, é uma linguagem pastoril. Os 2 últimos versos é uma linguagem diferente. Davi introduziu, olhe para mim, uma figura de linguagem secundária para melhorar a expressão da confiança e devoção. Nesses 4 primeiros versos, repetindo, Davi pinta um quadro pastoril. Ovelha, pastor, relacionamento de pastor, relacionamento de ovelha com pastor. Os 2 últimos versos, o salmista introduziu uma outra linguagem. Ele disse: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui já não é uma linguagem pastoril mais. Aqui Davi introduziu o que é chamado aqui de parábola do hóspede de honra, ou, como alguns outros dizem, parábola do viajante solitário. O que Davi introduziu aqui nesse texto? Um hóspede, ele está desfrutando de um lugar de honra na casa de um anfitrião, uma calorosa recepção na casa de um homem que o recebeu com honra. E esse homem está sob a sua proteção, está sob a proteção do hospedeiro. A sua cabeça é ungida com óleo. O hospedeiro preparou uma mesa, e agora esse hóspede estava lá, cabeça ungida, com azeite perfumado. Isso era oferecido ao visitante para honrá-lo. Qual que é o quadro que Davi pintou aqui? Davi teria escrito isso, então a ideia mais aceita é que era durante a perseguição de Saul. Davi está sentado a uma mesa de banquete, enquanto seus inimigos estão em volta à espreita. O que acontecia? Quando alguém saía sendo perseguido por uma pessoa, por um bando de gente, e esse perseguido, olhe para mim aqui para você entender, esse perseguido entrava na casa de uma pessoa que o recebia, essa pessoa agora estava sob a proteção do dono da casa. Os inimigos
não poderiam invadir a casa daquele homem para apanhar o sujeito que estava refugiado lá. Os perseguidores esperavam do lado de fora, até aquele cidadão resolver sair, e então para eles acertarem as contas. Só que Davi disse o seguinte: olha, hoje a minha cabeça, eu sou convidado de honra. Isso demonstra aqui que Davi era inocente. Ele estava sendo perseguido, mas ele não era culpado, porque ele estava sendo recebido honrosamente. Unge a minha cabeça com óleo, me recebe com honra. Eu não sou um fugitivo, me recebe com honra. E ele disse: preparas uma mesa, um banquete, na presença dos meus amigos. Não, na presença dos meus inimigos. Quem prepara uma mesa na presença dos inimigos? Você prepara uma mesa bonita, né? Com lá iguarias, né? Crente, eu não sei se é verdade, né? É retórico, viu, gente? Diz que crente come muito. Não sei se é verdade a linguagem, mas você prepara uma mesa, um banquete, e convida o inimigo para observar, para olhar, para estar por perto, na presença do inimigo? Não. Ele diz: prepara uma mesa para mim. Os inimigos vão olhar, mas eles não podem me atingir, porque eu estou sob a proteção desse dono da casa. Oh, eu não sou fugitivo, eu estou na casa desse que me protege. Eu estou na casa desse homem que me recebeu com honra. Embora era permitido aos adversários observar, não podiam perturbar o convidado. O Senhor nem sempre remove o perigo da nossa vida, irmãos, mas nos ajuda para que Ele não tenha poder sobre nós. É isso que significa ser mais que vencedor, é ter paz em meio ao perigo. O perigo está por perto, o perigo está rondando, está ameaçando, está rugindo como um leão, mas eu tenho paz e segurança, porque eu estou na casa de alguém que me recebeu com honra e é o meu protetor continuamente. Você entende isso? A profecia do nascimento de Jesus tinha descrições pastorais. Em Isaías 40, versículo 11, lemos: como pastor que alimentará o seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração, conduzirá eternamente as ovelhas com suas crias. Jesus disse em João 10, 11 que Ele é o bom pastor. Ele é esse bom pastor. Naturalmente, o capítulo 10 do Evangelho de João inclui a questão da salvação espiritual, que consiste na provisão principal gerada por esse que é o bom pastor. E ele disse: olha, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Sabe o que é dar a vida pelas suas ovelhas? Na descrição lá do texto de Samuel, quando Davi foi encarar Golias, ele disse: olha, leões veio apanhar as minhas ovelhas, eu tomei as ovelhas de dentro da sua boca. É encarar o perigo, é encarar a ameaça de frente. Esse é o cuidado do bom pastor. Deus sendo nosso bom pastor, devemos ser como suas ovelhas, inofensivas, mansas, quietas, sossegadas, até mesmo perante os seus tosquiadores. É isso que ele diz. Ó, irmãos, tem hora que Jesus fala cada coisa conosco que é difícil, mas é isto: ovelhas mansas, quietas, silenciosas até diante dos seus tosquiadores, úteis e sociáveis. Poder viver junto, como um rebanho, né? As ovelhas dentro do curral, eu estou falando aqui de ovelha literalmente, lá dentro do curral, elas encostam uma na outra. A ovelha tem uma característica impressionante: a ovelha,
ela, diferentemente do bode, elas não dão coices. São animais dóceis. Por isso que são presas fáceis. Jesus poderia ter nos comparado com o lobo, se fosse o caso. Olha, ferozes, está pronto para abocanhar todo mundo. Mas ele falou, olha, vocês são ovelhas. Oh, aleluia, oh, aleluia. Como é difícil às vezes ser ovelha. Como é difícil às vezes colocar isso aqui em prática. Mas uma coisa é, o bom pastor, ele está aqui para nos ensinar a sermos ovelhas de fato. Esse bom pastor, ele vai nos corrigindo, ele vai aparando as arestas, ele vai usando a sua vara, usando o seu cajado. Na antiga aliança, esse era um privilégio apenas dos israelitas. Agora na nova aliança, essa é uma dádiva de todo aquele que está em Cristo. Nós somos ovelhas do seu aprisco, que é a sua igreja. Devemos segui-lo em obediência, certos de que ele nos conduzirá em segurança até o destino final. Na antiga aliança, as ovelhas morriam pelo pastor. Na nova aliança, foi o pastor quem morreu pelas suas ovelhas. Fique de pé comigo, por favor. O Salmo 23 tem sido um alento aos desanimados, um alimento aos famintos, uma fonte de água para os sedentos. Assim, o rebanho de Deus segue sua caminhada, acompanhado da bondade e misericórdia desse bom pastor. Orígenes, que foi um dos pais da igreja, ele diz que Cristo caminha na frente. Jesus disse assim, ó, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Ele vai na frente. Oh, aleluia. Levante a sua mão para os céus. As ovelhas seguem o pastor. Esse bom pastor. Essa linguagem aqui, ela ultrapassa o limite do pastor líder da igreja. O pastor aqui que o texto está dizendo é o cabeça da igreja. É aquele que deu a vida pela igreja. Cristo caminha na frente como um pastor. Ele vai traçando o caminho, vai mostrando o caminho, de modo que a ovelha vai depois dele, pisando onde ele pisou. E por fim, ele convida esse pastor, ele convida os amigos à mesa. Assente comigo à mesa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós estávamos excluídos dessa mesa. Deus era pastor de Israel. Estávamos excluídos dessa mesa. Mas Ele nos chamou para a mesa. Venha para a mesa, meu filho. O inimigo está rondando. O inimigo está em volta. Ferozmente. Sagazmente. Cruelmente. Mas estou te convidando para a mesa. Ei, não queira andar pelo vale sozinho. Não queira se dar como ovelha desgarrada. Não queira você conhecer o que tem além do redil. Não queira você dizer assim, olha, eu vou dar uma volta para ver o que tem por aí. Quero dar uma conhecida por aí. O bom pastor está dizendo, venha para a mesa. Fique na mesa. Permaneça na mesa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Você consegue imaginar esse convite?
Apocalipse 7:17. O cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Por fim, Davi termina o seu salmo dizendo: habitarei, 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 vou morar. Não é só uma passagem, não é só uma visita esporádica, não é só um tempinho, não é só para fazer um freelance. Habitarei, vou morar na casa do Senhor todos os dias. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Permaneça, meu filho, no lugar onde o Senhor te plantou. Permaneça no lugar onde o Senhor te colocou. Permaneça na mesa do Senhor. Permaneça no rebanho do Senhor. Permaneça no local onde o Senhor te colocou, onde o Senhor te chamou. Não arrede o seu pé. Fique para sempre. O Senhor está te chamando. Fique para sempre.